Olá, paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Uma boa tarde para todos os nossos amigos que acompanham mais um programa Intimidade com Deus. É uma alegria muito grande estar aqui com você nessa oportunidade que Deus nos concede para falar da sua palavra, do seu amor, né? Levar até você um recado de Deus para que você possa experimentar qual seja boa, perfeita e agradável a vontade do Senhor para a sua vida. Deus tem um plano perfeito para a sua vida, tem um plano perfeito para a sua família. Que hoje você possa ficar aqui conosco acompanhando a programação para ouvir justamente um pouquinho desse plano, daquilo que o Senhor tem para a sua vida e para a sua família. Que Deus abençoe você. Eu sou o evangelista Moisés Marques e é sempre uma alegria estar aqui com você. Sempre transborda alegria no meu coração com a oportunidade de levar de um jeito simples, mas de uma forma tão confiante a palavra do Senhor para a sua vida, levar para a sua família esse recado do Senhor, né? Porque para alguns essa palavra é loucura, mas para nós que somos salvos, isso é o poder de Deus. E eu acredito fielmente nesse poder, que Deus possa falar tremendamente ao seu coração nessa tarde, tá bom? Para você justamente ouvir Deus falando com você e assim aprender os planos do Senhor para a sua vida, tá bom? Bom, hoje é sexta-feira, né? Deixa eu dar o meu recado logo. Hoje é sexta-feira e na Congregação Nova Aliança nós temos hoje o culto de oração e ensino da palavra. Eu convido você a estar presente, a ouvir a ministração, né? Ouvir Deus falar através do nosso pastor, o pastor Abimael da Paz, que eu já mando aqui um abraço, né? O nosso pastor, a nossa pastora de Deus Vitorino. Que Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? Vocês são uma família que mora em nossos corações. Temos um respeito e um carinho muito grande por vocês. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, amém? Então vamos para a palavra. Hoje é sexta-feira. E eu sei que você também espera chegar a sexta-feira. Daqui a alguns minutos alguém vai falar assim, sextou, né? E aí tá liberado o final de semana. Mas antes, vamos meditar na palavra do Senhor. Antes, Deus tem um recado para a sua vida. Deus tem um recado para você, tá bom? Para que você possa ouvir esse recado e o seu final de semana ser melhor ainda, tá? Ser não só uma sexta-feira abençoada, mas uma sexta, um sábado, um domingo, você voltando e retornando aqui na segunda-feira juntamente conosco com um coração transbordando de alegria, porque você experimentou o sobrenatural de Deus na sua vida no final de semana, porque você viu a mão de Deus agindo em seu favor no final de semana e aí você chega aqui na segunda-feira com o coração transbordando de alegria. É esse nosso maior desejo e é isso que eu creio, né? É isso que eu acredito, que você pode experimentar o sobrenatural de Deus para a sua vida, tá? Que você possa experimentar aquilo que Deus tem de bom para a sua vida, tá bom? Nós já estamos, um abraço para você que já está acompanhando a nossa programação, que Deus possa abençoá-lo grandemente. Quem está pelo Instagram, Márcia e a Paulinha Oliveira, o áudio está saindo legal? Vocês estão conseguindo ouvir bem aí? Dá uma resposta aí para nós, tá? Para a gente saber se está chegando bem o áudio, que eu não estou usando o microfonezinho, né? E talvez tá meio complicado ouvir, mas eu espero que esteja tudo bem aí. Dá uma resposta. Obrigado, Márcia. Márcia está falando que está tudo ok. Então vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje Deus colocou uma palavra ao nosso coração para chegar até o seu coração e ter esse final de semana diferenciado, tá? Um final de semana cheio da presença do Senhor na sua vida, tá bom? Então vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração é justamente sobre a mente renovada, tá? Mente renovada. E aí a gente vai falar sobre a nossa mentalidade, o nosso entendimento, tá bom? É isso que nós vamos falar hoje, para que você possa se aproximar cada vez mais do Senhor, para que a tua vida física e espiritual possa estar mais próxima de Deus. E a palavra diz que quando nós nos aproximamos dele, ele se aproxima de nós, e aí nós ficamos mais próximo do Pai. Não existe um lugar melhor do que estar perto do Pai, né? Porque quando nós estamos perto do Pai, o Pai tem um cuidado, nós estamos na proteção do Pai, Ele tem a orientação, Ele nos conduz, Ele nos ensina, Ele nos mostra, Ele nos dá o exemplo, amém? Então aproxime cada vez mais de Deus, tá? Nada do que você pode alcançar vindo da parte do Senhor não seja maior do que aquilo que você
encontra aqui nessa terra, tá? Então busque primeiro lá do alto, lá de cima, tá? Para a sua vida, e as outras demais coisas o Senhor acrescentaria em nossas vidas, amém? Então vamos lá, mente renovada. O texto que nós vamos utilizar é a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, nós vamos estar lendo o versículo 1 e o versículo 2, que a palavra do Senhor diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Amém? É essa palavra, é sobre isso que nós vamos conversar nessa tarde, é sobre isso que o Senhor colocou no meu coração, justamente para você que está no início do seu ministério, você que está no início dessa jornada cristã, você que entendeu e compreendeu que tudo aquilo que você buscava na sua vida não passava de mentira, não passava de um engano, e talvez agora você tenha a sua vida mais próxima do Senhor. Talvez você tenha se colocado mais na presença de Deus, mas talvez algumas coisas ainda não se encaixaram na sua vida. E é justamente para você que vem essa palavra, mente renovada. Amém? É incrível que antes de nós aceitarmos o Senhor Jesus como Salvador da nossa vida, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Nós andávamos realizando tudo que trazia satisfação para os nossos próprios desejos, tudo que trazia prazer para todos os nossos desejos. Mas essa antiga maneira de viver, essa forma que nós vivemos, onde nós realizamos os desejos do nosso corpo, os desejos da nossa carne, ela na verdade nos distancia do Senhor. Na verdade, nós nos tornamos inimigos de Deus quando nós realizamos os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, os desejos da carne e não os desejos do Espírito. Há uma barreira entre nós e Deus, e a palavra do Senhor vai dizer que nós nos tornamos inimigos de Deus, como está lá em Tiago capítulo 4, que diz: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitua-se inimigo de Deus. Na verdade, nós devemos fazer uma escolha. E essa escolha, ela não tem o meio termo. Ou é um lado, ou é outro. Ou nós servimos ao Senhor, ou nós servimos ao mundo. Não existe ficar em cima do muro, não existe meio termo, não existe entregar a sua vida para que o Senhor Jesus controle, por exemplo, só o seu lado sentimental. Talvez você está precisando no seu relacionamento melhor, e você fala: Senhor, eu vou te entregar o meu relacionamento, e aí você entrega só o relacionamento, mas a sua vida profissional não, a sua vida sentimental não. Na verdade não existe isso, ou você serve ao Senhor ou serve ao mundo, não existe o meio termo. Mas um dia nós fomos convencidos pelo Espírito Santo que estávamos em pecado. Desculpa. Que a vida que nós levávamos na carne nos distanciava do Senhor. Que realizar todos aqueles desejos e as vontades pessoais, todos aqueles prazeres que nós buscávamos, nos distanciávamos de Deus. Esse pecado fazia a separação em nós, mas Paulo vai escrever em Efésios capítulo 2, versículo 4, dizendo: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aí o Espírito Santo fala conosco, nos mostra a verdade, tira toda a venda dos nossos olhos, e agora nós conseguimos contemplar a verdade. E agora nós somos vivificados com Cristo. Agora nós somos resgatados, agora nós somos comprados, agora nós somos tirados agora da servidão do mundo, da escravidão do mundo, para nós vivermos agora mais perto do Senhor, para agora nós sermos servos do Senhor, porque a palavra do Senhor diz, aquele que quando nós aceitamos o Senhor como nós aceitamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, nós aceitamos primeiramente como Senhor, depois como Salvador, porque foi Ele que nos comprou, foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos comprou, não com ouro, não com prata, mas com o seu precioso sangue. Agora nós servimos ao Senhor. Agora nós somos servos de Cristo. Só que é interessante porque Ele nos ama de uma forma tão grandiosa que Ele fala assim: não,
vocês não são meus servos, vocês são meus amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas um amigo sabe, por isso vocês são meus amigos. E agora nós fazemos parte de uma grande família que um dia vai morar no céu. Uma grande família grandiosa que é a família de Cristo, que é fazer parte da família de Cristo e também ser herdeiro juntamente com Ele. Mas o que você precisa entender é que a partir desse momento da reconciliação, a partir do momento que você o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, nós nos tornamos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo agora habita em nós, agora ele começa a organizar toda a casa, ele começa a fazer a limpeza dentro de nós, começa a tirar toda a sujeira que desagradava o Senhor, começa a tirar tudo aquilo que desagradava a Deus, que entristecia o Senhor, e agora ele vai fazer uma vida nova em nós. Ele vai fazer de nós nova criatura, né? As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Só que parece que antes de aceitar o Senhor Jesus, a vida que nós levávamos antes de aceitar o Senhor Jesus, parece que as coisas eram mais tranquilas. Parece que nós fazíamos tantas atrocidades, tantas coisas feias, mas não tinha nada que nos condenasse, nem o nosso próprio juízo nos condenava, a nossa própria consciência nos condenava, parece que era tudo normal. Porque nesse mundo nós estamos acostumados a ver, as pessoas estão acostumadas a ver pela televisão tanta coisa banal que o ser humano está fazendo que tudo é normal para ele. Mas a palavra diz que nesse mundo aqui jaz o maligno. E agora, parece que e quando nós tomamos esse início, tomamos esse primeiro passo de aceitar o Senhor, parece que agora quando a gente vai fazer alguma coisa errada, a nossa consciência nos acusa, falando, olha, isso não é bom para você, olha, isso não é correto. Mas na verdade não é a nossa consciência. Na verdade é o Espírito Santo que agora ele está nos guiando, e agora ele está nos conduzindo, agora ele está nos mostrando a verdade. E agora ele nos conduz para as coisas que agradam o Senhor. Só que existe uma guerra dentro de nós, uma guerra espiritual grandiosa dentro de cada um de nós. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17, a palavra do Senhor vai dizer, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Há uma guerra dentro de nós, porque a carne tende a nos buscar para os prazeres da carne, para aquilo que satisfaz os nossos desejos, as nossas paixões e as nossas vontades, mas há o Espírito Santo agora dentro de nós nos conduzindo para aquilo que agrada ao Senhor, para aquilo que agrada ao Espírito Santo. E a partir desse momento é que eu trago essa reflexão para a sua vida. A partir dessa guerra que você sabe que existe dentro de nós, e é incrível porque o período que eu aceitei o Senhor Jesus ainda tinha uma grande dificuldade. A minha grande dificuldade era estar na frente de um computador assistindo tantas coisas imorais que existia pela internet. Tantas coisas imorais que era exposto na internet. E aquilo era uma grande dificuldade para mim, porque a cada momento que eu via o computador havia um desejo, a carne puxava, a carne me conduzia para eu estar diante do computador. Só que eu entendi como que eu venceria isso. Eu entendi como eu consegui vencer isso. Era dando mais liberdade ao Espírito Santo, era me enchendo da palavra, era buscando as coisas espirituais e não as coisas carnais. E quando você toma essa atitude de buscar as coisas espirituais, de se colocar mais na presença do Senhor, de dar liberdade ao Espírito Santo, as coisas começam a acontecer na sua vida. As coisas começam a fluir mais tranquilo na sua vida. Quando Paulo escreve lá aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo ele nos ensina uma grande e importante aprendizado para a nossa vida cristã. Ele fala sobre sacrifício. E a primeira atitude que nós devemos fazer é justamente sacrificar. A primeira atitude que nós devemos fazer é realizar um sacrifício no altar. Porque se com Cristo nós morremos, com Ele também nós viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Mas se o negarmos, Ele nos negará. Esse servir a Cristo, essa vida cristã, essa jornada da vida cristã, ela inicia-se com uma decisão total e pessoal ao Senhor. Há uma dedicação total ao Senhor. E agora,
A vida que você levava antes agora está direcionada para Cristo e agora o seu centro, o seu alvo é o Senhor Jesus. É buscar ser mais parecido com Ele, é aprender com os seus ensinamentos nos evangelhos, é levar tudo aquilo de Cristo ensinou, deixou e orientou para as nossas vidas. Só que o fracasso na vida cristã, porque vocês sabem que muitos fracassam nessa vida, o fracasso nessa vida cristã é não conseguir vencer esses desejos, essa guerra espiritual entre a carne e o espírito. Esse fracasso ela começa já no início da nossa jornada, no início da nossa vida cristã, quando nós recusamos fazer o sacrifício completo no altar, quando nós escolhemos sacrificar só pela metade, porque quando eu recuso a entregar-me por inteiro, quando eu me recuso a entregar completamente a minha vida, a minha alma, o meu espírito diante do Senhor Jesus, eu já começo fracassando na minha jornada cristã. Porque quando nós não aceitamos como Senhor, nós negamos a nós mesmos, nós nos colocamos no altar e sacrificamos a nossa vida para agora nós vivermos a vida que Cristo tem para cada um de nós. Quando eu levanto a mão e aceito o Senhor Jesus, se eu não sacrifico por completo a minha vida diante do altar, eu já começo fracassando na minha jornada cristã. O rei Saul, ele fracassou. O rei Saul é um exemplo desse fracasso que custou o seu trono. Nós vamos ver lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 13, que Saul desobedece a ordem de Deus, desobedece a ordem do Senhor, e agora Samuel chega diante dele e vai falar: olha, se você tivesse obedecido à voz de Deus, Deus teria estabelecido o seu reino para sempre. Mas ele desobedeceu. Quando ele foi sacrificar lá no altar, ele sacrificou pela metade. Ele não sacrificou por completo. E no versículo, é interessante porque Paulo, quando começa o capítulo 12, no versículo 1, ele não diz, ele não nos obriga, ele não está dizendo assim, eu lhes ordeno, ou eu lhe ordeno, mas ele diz, rogo-vos, pois, irmãos. Justamente porque essa dedicação, esse sacrifício diante do altar, ele tem que ser motivado pelo amor e não pela obrigação. É pelo reconhecimento daquilo que Cristo fez por você, que você vai, sacrifica toda a sua vida no altar para viver para Ele. Porque aqueles que chegam diante, tomam essa decisão por medo, não sacrificam por completo. Sacrificam porque o medo o conduziu. Aqueles que aceitam esperando as bênçãos do Senhor, não sacrificam por completo, porque o objetivo dele está voltado às bênçãos, às misericórdias que o Senhor pode derramar sobre as nossas vidas. Mas mal sabe ele que quando nós o aceitamos, as bênçãos e as misericórdias do Senhor já estão sobre as nossas vidas. E Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo 8, que ele vai dizer: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Aí no versículo 39 ele vai dizer: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Essas bênçãos já estão sobre a nossa vida. E se nós servimos a Ele, e se nós tomamos a decisão dessa jornada cristã com o Senhor na nossa vida, nós o fazemos por amor e por gratidão, por reconhecimento daquilo que Ele fez. Entenda que essa jornada, esse oferecer e esse sacrifício, ele tem que ser diário. E ele tem que ser o nosso corpo, a nossa mente e a nossa vontade estar voltada a Deus. Eu sacrifico tudo no altar para que agora tudo possa ser direcionado e vinda do Senhor. É a entrega diária do nosso corpo, da nossa mente, pela palavra, pela vontade de apresentar diante do Senhor um coração aquebrantado, pela oração, pela obediência. É isso que agora nós apresentamos diante do Senhor. E é isso que Ele nos conduz e nos orienta a fazer. Você tem a escolha dessa sua jornada cristã, de você ser um crente conformado, vivendo para o mundo e com o mundo,
ou você pode ser um cristão transformado, tornando-se a cada dia mais parecido com Cristo. Paulo vai dizer que eu morro a cada dia para viver para Cristo. E Paulo nos ensina como nós alcançamos essa transformação da vida. Essa transformação da vida, Paulo vai dizer no versículo 2, que ele vai dizer: e não vos conformeis com esse mundo, mas sejais transformados pela renovação do vosso entendimento. O segredo é renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, renovar aquilo que nós entendemos e nós compreendemos e nós tiramos como lição dessa vida. Porque agora nós não pensamos mais nas coisas dessa terra. Porque se eu aceito o Senhor Jesus e não renovo a minha mente, eu vou entender muitas vezes que essa palavra é loucura. Seguir e servir essa palavra é loucura, mas aqueles que renovam a sua mente entendem que essa palavra é poder de Deus. É o poder do Senhor manifestado através da sua palavra. Eu preciso renovar a minha mente, direcionar o meu pensamento para o alto e não para as coisas que são dessa terra. Porque é do alto que vem a nossa redenção, é do alto que vem as nossas bênçãos. Mas aí talvez você está falando: mas eu não consigo. O desejo de fazer aquilo que é errado é muito maior do que o controle do Espírito Santo na minha vida. Mas como eu posso fazer para me desprender desse desejo? Paulo escreve em capítulo 3 de Colossenses, em Colossenses capítulo 3 e versículo 16, dizendo: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e ademostrando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Sabe como você vence esses desejos ruins que surgem na sua mente? Enchendo-se da palavra, se enchendo do Espírito Santo de Deus, enchendo não só a sua mente, mas o seu coração da palavra do Senhor, para que ela te domine, para que ela controle todas as suas vontades, para que ela conduza a sua vida e te mostre o caminho, para que você possa ser moldado segundo essa palavra, enchendo da palavra, porque essa palavra nos purifica, essa palavra nos fortalece, essa palavra nos direciona, essa palavra nos exorta, essa palavra nos fortalece. É essa palavra que vai fazer a diferença na nossa vida. E João vai dizer: olha, já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Lá em João capítulo 15, versículo 3, já estáis limpo. Você já está fortalecido, essa palavra é alimento. Sabe por que talvez você não consegue dizer não para as coisas da carne? Porque o teu espírito está fraco. Porque você não alimenta o seu espírito. E como eu posso alimentar o espírito? Com a palavra. A palavra nos fortalece. A palavra é alimento espiritual para a nossa vida. Tem gente que todo dia está em dificuldade. Aí a gente vai conversar com ele e falar: você já leu a palavra de Deus hoje? Você já leu a Bíblia hoje? E a resposta é: não, eu não leio. Não tem como você ficar em pé sem se alimentar. Espiritualmente falando, é da mesma forma, e o alimento é a palavra de Deus. Essa palavra que é o pão do céu, é o maná celestial para as nossas vidas. Você precisa renovar a sua mente. E para nós renovarmos a nossa mente e ter agora um novo entendimento, começar a olhar para as coisas que são do alto e não para as coisas dessa terra, nós temos que ser limpos pela palavra. Nós temos que ser cheios dessa palavra. Uma vez um homem tinha uma casa numa ruazinha simples, de chão batido, uma rua que não tinha asfalto, e ele gostava tanto dessa casinha dele, que era simples, mas era organizada. Era limpinha, era arrumada. Mas tinha uma coisa que desagradava esse homem. O que desagradava esse homem era o mau cheiro que vinha do lixo que as pessoas jogavam ao lado da sua casa, porque ao lado da sua casa existia um lote vazio, cheio de mato. E as pessoas jogavam todo dia sujeira e aquele... Desculpa. E aquele mau cheiro incomodava aquele homem e era
a única tristeza que ele tinha no coração de morar naquela rua, de estar na sua casa, era aquele mau cheiro. Ele levava a sua vida reclamando, murmurando com o mau cheiro que vinha do lixo, brigava com as pessoas, discutia com as pessoas, porque jogavam lixo ao lado da sua casa. Mas teve um dia que ele tomou uma decisão diferente. Teve um dia que ele escolheu fazer diferente, em vez de ficar reclamando. Ele agora tomou a iniciativa, tomou a ação de limpar toda a sujeira que existia ao lado da sua casa. Ele tirou todo o mato, tirou todo o entulho, limpou e ficou tudo limpinho, perfeito. Mas ficou tão limpo e perfeito que as pessoas se sentiam constrangidas em jogar lixo em um lugar tão limpo como aquele. E o problema agora daquele homem estava resolvido. Ele tomou a iniciativa de limpar e agora ninguém mais jogava lixo. Da mesma forma, acontece com a nossa mente. Da mesma forma, acontece com a nossa vida. Talvez você vive reclamando do mau cheiro que existe na sua vida, dos problemas que existem na sua mente, mas na verdade você ainda não tomou a iniciativa de limpar a sua mente, de tirar todo o entulho, de tirar toda a sujeira para que a sua mente possa ser renovada. E eu tenho certeza que quando você tomar a decisão de limpar a sua mente pela palavra, enchendo a sua mente da palavra para que ela limpe todo o entulho, toda a sujeira, todo o pecado, tudo aquilo que desagrada ao Senhor da sua mente, para que ela possa ser renovada, você vai experimentar, aí sim você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Porque eu já me sacrifiquei, porque você deve se sacrificar por completo. Corpo, alma e espírito. Você deve sacrificar a mente, as atitudes, as ações, o modo de falar, o modo de pensar, você deve sacrificar no altar. Encher da palavra, e aí a sua mente vai ser renovada. Você vai ver que não vai ter mais espaço para o pecado na sua mente. Você vai ver que não vai ter mais desejo de pecar, desejo de desagradar o Senhor. Você vai ver que não vai ter mais vontade e desejo de realizar tudo aquilo que desagrada ao Senhor, porque a sua mente foi renovada. Metanoia é a palavra no grego, renovação. A sua mente foi renovada. E se a sua mente for renovada, você vai ver que nada desse mundo te atrai. Nada desse mundo é desejoso aos seus olhos. Porque a sua mente agora vai estar voltada para as coisas que são de cima, para as coisas que são do alto. Agora a sua mente vai estar direcionada exclusivamente a um único alvo, que é Cristo Jesus, e todas as bênçãos e promessas que Ele derramará sobre a sua vida. Sabe que talvez você ainda não experimentou qual seja boa, agradável e perfeita vontade do Senhor? Porque ainda você está tendo uma sujeirinha na mente. Porque talvez ainda existe alguns detalhezinhos que não foram organizados. E Cristo ou faz por completo ou não faz. Você precisa sacrificar por completo a sua vida. Você precisa purificar a sua mente. Para que nessa jornada cristã, você pode até enfrentar os desertos da vida, mas ainda tem provisão de Deus, ainda tem cuidado do Senhor, ainda tem orientação, Ele ainda vai ser o guia, e você vai passar pelo deserto glorificando o nome de Deus, glorificando o nome do Senhor. Que com essa palavra você possa entender que o maior problema de não experimentar essas bênçãos é você. São as suas atitudes de não sacrificar por completo, de não ter a mente, não buscar a renovação da mente com a palavra de Deus, com a limpeza vindo da palavra de Deus. E enquanto você não buscar essa mudança, enquanto você ainda não se direcionar para esses detalhezinhos que precisam ser ajustados,
como diz a música, você ainda vai ser o maior vilão da sua vida. Você vai ser o maior vilão da sua jornada cristã. Que você possa entender que Cristo quer fazer muito mais na sua vida. Que o que você experimentou até agora, às vezes é só a poeira do que Cristo, do que o Senhor Deus tem para a sua vida. É só uma sombra das bênçãos que Deus ainda tem para derramar sobre a sua vida. Que você possa entender esse detalhe. Que você possa compreender esse detalhe para a sua vida. E aí sim, fazer aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, obedecendo a palavra do Senhor. E aí você vai começar a contemplar coisas grandes e ocultas que não conhece, mas que Deus revelará a você. Amém? É essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde para o seu coração, e eu gostaria de orar com você. Maravilhoso, eterno Deus, soberano e grandioso Pai. Senhor, nós te glorificamos pelaquilo que o Senhor preparou para nós nessa sexta-feira. Pelo maná, Senhor Deus, que desceu do céu sobre as nossas vidas. Que possa ser capaz, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor transforme as nossas mentes. Que o Senhor renove a nossa mente. Que a Tua palavra limpe, faça uma limpeza geral, Senhor. Faça uma faxina geral na nossa vida, na nossa mente, para que nós possamos tirar tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Tudo aquilo que não tem chegado diante do Senhor como algo agradável, como algo recebível, Senhor Deus, diante do Senhor. Mas que nessa tarde nós possamos tomar a melhor decisão, a decisão primordial para as nossas vidas, de sacrificarmos o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa vida diante do Senhor, para que a Tua presença e o Teu Espírito possa reinar em nós de uma forma sobrenatural. Senhor, renova mentes nessa tarde, muda o entendimento, transforma o entendimento, Senhor Deus, para que Teus filhos possam mergulhar, Senhor Deus, na Tua presença, mergulhar, Senhor Deus, naquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, os planos perfeitos, a vida perfeita, não cheia, Senhor Deus, de bens materiais, mas cheias da Tua presença. E a Tua graça nos basta. A Tua graça e a Tua presença é suficiente, Senhor Deus, para nós levarmos a nossa vida perfeita. Fortalece, Senhor Deus, esses que não conseguem dizer não ao pecado. Liberta, Senhor Deus, dessa escravidão, para que eles possam experimentar qual seja boa, agradável e perfeita a Tua vontade para a vida deles. Renova a família, renova, Senhor Deus, a vida, a mente, o entendimento. Que o Senhor possa tirar o véu da ignorância, que o Senhor possa tirar, Senhor Deus, a mentalidade aprisionada nas trevas e levar para a Tua maravilhosa luz, para que nós possamos entender que tudo aquilo que o mundo tem oferecido para nós não chega a 1% daquilo que o Senhor tem preparado para nós no céu. Senhor, que a nossa visão, os nossos olhos possam estar voltados para o alvo, para o alto e não para as coisas do mundo. Nos fortalece espiritualmente, Senhor. Nos fortalece, Senhor Deus, para termos forças a dizer não ao pecado e dizer sim ao Espírito. Que o Espírito Santo e a palavra habite abundantemente em cada um dos Teus filhos que estão ouvindo essa mensagem. E eles possam ser transformados, renovados, e eles possam estar mais parecidos contigo a cada dia. É o que eu te peço e por fé eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você possa meditar nessa palavra, que você possa viver essa palavra, porque Tiago diz que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Que você possa
viver e experimentar essa palavra, esse ensinamento, essa mensagem de Deus para a sua vida. Para que não só o teu final de semana, mas a tua vida por completa, a tua família por completa, eternamente possam ser conduzidas, guiadas, transformadas e renovadas pelo Espírito e pela palavra de Deus. Deus tem muito mais para a sua vida. Não limite o poder de Deus. Dê liberdade ao Espírito. Dê liberdade àquilo que Deus pode fazer, àquilo que o Senhor Jesus pode fazer na sua vida. E se entregue de corpo, alma e espírito. Entregue tudo, toda a sua vida, todos os seus projetos, a sua família, os seus filhos, seus planos, o seu relacionamento, a sua intimidade a Deus. Sacrifica, coloca tudo isso no altar. Porque Ele tem muito, o que Ele tem para te oferecer é muito maior e muito melhor e muito mais perfeito. Amém? Que essa palavra possa preencher o teu coração, a tua mente de alegria. E você que entregava só um ladozinho, só uma área da sua vida a Deus, entregue tudo. Entregue tudo. Para que você possa viver o sobrenatural de Deus. Amém? É essa mensagem. Eu mando um abraço para você que está acompanhando a nossa programação e você que ainda vai ouvir essa mensagem. Eu peço a você também que está acompanhando, compartilhe essa mensagem. Compartilhe essa mensagem com aqueles que precisam ouvir, entender essa mensagem. Aqueles que precisam se alegrar, assim como você talvez se alegrou com essa palavra. Compartilhe com seus amigos. Vai na nossa fanpage do Facebook, arroba EV Moisés Marques. Vai no YouTube, a gente vai compartilhar no YouTube EV Moisés Marques, letra E, letra V, Moisés Marques, né? Procura lá. Se inscreve, porque a gente precisa de mais pessoas inscritas para que a gente possa compartilhar ao vivo também pelo YouTube, tá bom? Quem está pelo Instagram, a gente vai compartilhar no IGTV, e aí você compartilha com aquelas pessoas que precisam ouvir para que o final de semana possa ser transformado. Sabe por quê? Porque esse amor, o amor de Cristo em nossa vida, ele é tão grande. Aqueles que realmente experimentam esse amor grandioso sobre a vida, não quer guardar só para si. Não quer esconder, não vai pegar esse amor e enterrar, colocar no cofre, deixar escondido. Quem realmente experimenta esse amor de Deus, ele divide, ele compartilha, ele reparte, ele quer levar para todos aqueles que ainda não sentiram e não experimentaram esse amor. Por isso, compartilhe essa mensagem. Envie essa mensagem para todos os seus amigos, marque seus amigos aí nesse vídeo para que eles possam estar assistindo. Tá bom? Fiquem com Deus. Que você possa ter um final de semana abençoado com a presença do Senhor Jesus, do Espírito Santo e da Palavra na sua vida, habitando na sua vida abundantemente, para que o seu final de semana possa ser grandioso, para que o sobrenatural de Deus possa agir na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe você. Mandar um abraço para os nossos amigos que estão acompanhando aqui ao vivo pelo Facebook. Um abraço para Ana Paula Moura, um abraço para o Rafael Mota, paz do Senhor, Rafael. Um abraço para Sandra Sobrinho, pastor Desivaldo Silva, que Deus abençoe o Senhor. Pastor Uziel, nossa liderança, Uziel Pereira, né? Que Deus abençoe o Senhor grandemente, tá bom? Um abraço para todos vocês, um abraço para os nossos amigos que estão acompanhando aqui pelo Instagram. Um abraço para Márcia Bretas, Paulinho Oliveira, que sempre acompanham. Um grande abraço, tá bom? Que Deus abençoe vocês grandemente. Um abraço para Tiana, que Deus abençoe você, Tiana, toda a sua família. Um abraço para o Marcos Ferreira, para Jana Silva, para Bárbara Duarte, que está acompanhando, que Deus abençoe você, Bárbara. Um abraço para Galvão, deixa eu ver quem mais. Um beijo para minha mãe que está acompanhando, que Deus abençoe a senhora mãe. Para Carneiro, Elza Carneiro, né? Que Deus abençoe a senhora, abençoe toda a sua família. A Márcia está falando aqui: eu fui resgatada quando o Espírito Santo abriu os meus olhos e eu fui. Aí ela foi resgatada, né? Num momento quase trágico dentro de um restaurante, e aí glorificando o nome do Senhor. Que Deus possa fazer muito mais pela sua vida, tá bom, Márcia? Que você possa ser esse canal de bênção na vida de outras pessoas. Conte seu testemunho a todos aqueles que precisam ouvir para saber aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, amém? Fiquem com Deus, um grande abraço. A gente volta na segunda-feira com mais programa Intimidade com Deus. E até segunda-feira. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.